Olá, queridos amigos, uma boa noite, ou quem sabe um bom dia e uma boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma gravação ao vivo aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. Caso você esteja me assistindo posteriormente, nunca eu deixo aqui de incentivar para que você tire uma ocasião, tendo uma oportunidade, às quartas-feiras, às 19h30, dá uma chegada aqui para participação ao vivo, porque nesse sentido tem o benefício, de a gente poder interagir e de você poder trazer dúvidas, questões e depoimentos, que no final das contas ajuda muito a enriquecer a nossa conversa. Porque hoje nós vamos voltar a falar do tema que nós já temos falado há 4 semanas, totalizando aí um mês, trabalhando em cima desse tema, face à importância e aos múltiplos caminhos que ele abre. E eu tenho certeza que o que hoje eu vou falar aqui não me dará ocasião para encerrar tudo quanto esse tema ainda continuaria abrindo como oportunidade e caminhos para a gente refletir, pensar e esclarecer, porque é um campo muito vasto, Embora tenha sido muito preterido, muito minimizado, muito alvo de distorções e incompreensões no modo como se lida e no modo como se vivencia essa dimensão da vida, que é a da espiritualidade. Conforme eu disse no início, essa é a 4ª live sob o mesmo tema que nós estamos gravando. Portanto, já existem 3 outras lives gravadas, tanto aqui no IGTV, na verdade eu acho que já nem tem mais IGTV, está aqui no meu perfil do Instagram. Mas eu creio que você vai ter mais facilidade para encontrar lá no meu canal no YouTube, canal Felipe Nazarete. Você pode acessar lá e busca pelo nome A Importância da Espiritualidade para a Saúde Mental, e você vai ver parte 1, 2 e 3. E ao final dessa live aqui, se Deus quiser, haverá a parte 4. Então eu te incentivo a assistir. Principalmente na live de número 1, a gente fez aqui distinções conceituais importantíssimas e que deram o fio de meada para a gente construir as demais partes das lives seguintes, quando a gente traçou a distinção entre fé e crença, entre espiritualidade e religiosidade, e levando em consideração e respeito àqueles que já assistiram, eu não quero aqui me fazer repetitivo, mas quero te incentivar a ir lá para assistir, porque eu creio que tem bastante coisa bacana para acrescentar. A esperança é que essa nossa conversa hoje ela possa realmente ser proveitosa, construtiva e expandir o nosso olhar e consciência para nós mesmos e para a vida. Vamos então iniciar o nosso tema, porque eu quis gravar essa 4ª parte, porque era para naquilo em que hoje eu vou me deter. Eu pensava ter conseguido falar na semana passada, mas não foi possível. Porque ainda na semana passada eu senti que eu fiquei muito conceitualmente acerca de espiritualidade, acerca da ansiedade, mas agora, hoje eu vim propor. Eu quero sair um pouco do campo conceitual e eu quero entrar numa proposta de olhar, porque quando a gente fala de espiritualidade, por mais que isso fuja
do pacote de doutrinas e de dogmas, que é aquilo que caracteriza a religiosidade, ok? Isso não quer dizer que a espiritualidade ela não tenha uma direção, que ela não tenha um escopo, que ela não tenha uma definição. Portanto, para que haja uma espiritualidade, a gente precisa ter uma plataforma interpretativa e de olhar. Obviamente, será pela via da experiência na vida que a gente vai percebendo se aquilo carrega consigo o potencial de nos melhorar, de nos curar e de nos beneficiar ou não. Então, é por esse corredor mais específico que hoje eu estarei aqui para trazer uma proposta de espiritualidade, uma proposta de direção dentro da espiritualidade, ok? E que tentará, no pouco tempo que a gente se propõe aqui a conversar, mas buscará apresentar essa direção de espiritualidade da maneira mais desvinculada possível da influência da religião sobre essa direção de espiritualidade. E creio que aí reside aquilo que será o meu maior desafio, né? Mas com a graça de Deus a gente vai conseguir. Portanto, eu quero começar dizendo e notificando uma experiência, né, que eu tive há alguns anos atrás com a minha esposa, quando estávamos assistindo TV, jornal, e o jornal ele noticiava um assalto muito brutal que teve numa determinada região ali da Tijuca, bem próximo ao Shopping Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E na troca de tiros, porque naquilo em que os assaltantes foram assaltar uma joalheria ali, seguranças à paisana no local intervieram na situação e houve uma troca de tiros, ao ponto que uma mulher foi atingida e infelizmente veio a óbito. Eu não sei por qual razão, mas a equipe de reportagem conseguiu chegar no local minutos depois do acontecimento. E conseguiu, inclusive, entrevistar os transeuntes que passavam ali na hora do evento, né? E começaram a entrevistar as pessoas e todas notoriamente desesperadas, né? Ofegantes, com os olhos arregalados. Meu Deus, eu não consigo nem falar nesse momento. Eu estou desesperado e tudo. E estávamos eu e Michele assistindo aquilo e a Michele levantou uma questão que aquilo suscitou entre nós toda uma conversa e que eu creio que seja muito pertinente como introdução para o que nós vamos conversar hoje. E aí a minha esposa perguntou: como não ficar desesperado nesses momentos? Pois é. E eu respondi a ela e vou começar então a desdobrar a nossa reflexão aqui. Como não ficar desesperado nesses momentos? Ora, tudo o que a gente quer é o melhor manejo possível das nossas emoções nos momentos críticos da vida. Mas a grande verdade é que não é bem assim que a banda toca. O momento de crise, o momento em que eclode a situação tensa, não é o momento em que você acessa um interruptor e você então dispõe da alma de uma reação ao bel prazer
de uma avaliação fria da consciência. Não é assim que funciona. O momento de crise sempre revela aquilo que, no momento de bonança, ou a pessoa alimenta, ou ela vive ou vivia distraída em relação a esse tema. Ok? É como, por exemplo, andar de bicicleta. Uma pessoa consegue viver a vida sem andar de bicicleta, até que chega um momento em que, por alguma razão, se formasse um contexto em que a única solução fosse pegar aquela bicicleta para você se locomover mais rápido. Ou vamos pensar no carro. A única solução seria você pegar aquele carro para você solucionar o problema mais rápido, porque a emergência que se estabeleceu estava atrelada à questão da rapidez para ser resolvida. Meus amigos, em tese, a gente há de concordar que você, se nunca pegou um carro na vida, não vai ser nessa hora crítica que você vai pegar e vai sair dirigindo. Você vai até tentar. Ou pensemos que uma pessoa mais arrojada tentaria. Mas qual a probabilidade do carro morrer, de você dar com ele no poste, de você cometer algum acidente, sobretudo aqueles que nunca pegaram num carro? Por isso é que momento de crise não é momento para performances e desempenhos impecáveis. Momento de crise é momento de revelação. É momento de revelação. Podemos viver em estado de negligência ou de distração ou de sistemática intoxicação do ser só até o dia que se deflagra uma crise. Nesse dia, virá para a superfície, inevitavelmente, todo aquele material ou embrutecido e primitivizado pela maneira como ele nunca foi exercitado ou sequer conscientizado dentro do ser, ou a sua manifestação esquisita e bizarra em função daquela área e aspecto da vida ter sido sistematicamente negligenciado ou alimentado com pensamentos e imaginações completamente contrárias acerca daquilo que poderia produzir algum equilíbrio. Portanto, sob essa compreensão, quando a minha esposa perguntou em relação àquele assalto, como não se desesperar nessas horas? Não, nessas horas, o desespero, ele é apenas a revelação, o descortinamento de uma série de emoções que inevitavelmente prorrompem dependendo do modo como o contexto se estabelece do lado de fora. Modo como o contexto se estabelece. Se vocês forem parar para observar, quem mora ou dentro ou nas cercanias de comunidade, quando essas pessoas observam a deflagração de um tiroteio, não é que você não vai vê-las nervosas, mas dificilmente você as verá desesperadas. Porque pelo modo como elas convivem com a frequência desse tipo de ocorrência, isso vai, então, voluntária ou involuntariamente, submetendo a pessoa a um treino, pelo menos com relação a esse tipo de ocorrência. Portanto, o que eu quero chamar a atenção para a gente pensar é que quando a gente fala de poxa, Felipe, como não ficar ansioso?
com a chegada do fim do mês e as contas ali para pagar? Como não ficar ansioso com a iminência de eu ser mandado embora? Como não ficar ansioso com mudanças abruptas que ocorrem na nossa vida? Como não ficar desesperado com determinadas ameaças que se estabelecem no nosso cotidiano? Ora, nenhuma dessas perguntas podem ser respondidas do ponto de vista tópico e específico. Porque a nossa alma ela não funciona a nível de interruptor. Não há um botão que você vai lá dentro e aperte, e aí você, não é desespero que eu quero sentir serenidade nesse contexto aqui, ó. Pluf! Não é assim. Não é assim. A verdade é que a alma eclode aquilo que está ou desassistido ou enganado. Isso porque eu não estou falando, por exemplo, de problemas ou de disfunções neurológicas e que podem lançar o estopim, tá? Para a facilitação de determinadas engrenagens cuja manifestação nos nossos sentimentos e na nossa psique é da ordem da angústia, da aflição. Mas aí nós estamos lidando com um dado involuntário que já inclusive abre uma rota alternativa daquilo que nós estamos falando aqui. Porque nesses casos, suscetibilidade neurológica e orgânica, ela precisa ser conciliada com um tratamento medicamentoso, para que as coisas não se misturem ao ponto de a pessoa se cobrar uma coisa de ordem psicológica, mas cuja origem é neurológica. Ok? Então é preciso a gente fazer essa distinção, porque há diversas disfunções neurológicas que o mais alto grau de espiritualidade que a pessoa alcance não irá privá-la de certas sensações. Essa espiritualidade poderá preservá-la de convicções equivocadas acerca de si mesma e da vida. Mas em termos de sensações, dependendo da arquitetura neurológica, ela poderá ter que conviver com certos sentimentos e aflições desconfortáveis. Então, fazendo aqui esse pequeno adendo e observação, o que eu estou querendo aqui dizer e trazer também para nossa reflexão é aquilo que opera a nível psicológico e que perfaz boa parte dos casos, né? Onde não havendo um desvirtuamento neurológico ou um gap ali na comunicação sináptica, mas pelo modo como a pessoa caminha distraída, achando que o nosso mundo interno caminha sem atenção, sem investimento de energia, ou o modo como a pessoa literalmente negligencia essa dimensão da vida, vivendo numa espécie de bolha de presunção de controle e de segurança, até aquele momento que ocorre o contraditório, ocorre aquilo que golpeia de maneira frontal a bolha de segurança, de suposta segurança e controle. Aí esses são visitados por sentimentos que eles nem faziam ideia que existiam dentro deles. Alguns desses é quando da partida de entes queridos, ou quando da perda de emprego, ou quando do término de relacionamentos, ou inúmeras situações, ou, por exemplo, essas situações de catástrofe ou de altíssimo risco,
como estar em meio a um tiroteio, como dizem aí no popular, né, de maneira jocosa, o tal do jogar baralho com a morte, ou você ter se livrado de uma enchente, ou de você ter quase sido atropelado, ou você passar por um desses sustos que te coloca com a iminência da possibilidade de perder a vida, e isso eclode na pessoa sentimentos dilacerantes do lado de dentro. Como não sentir isso? Como não sentir isso? Repito, não é um botão liga, desliga. Não é uma tomada que você coloca e tira da parede. Isso é uma consciência. Isso é um olhar. Isso faz toda a diferença relativo ao modo como você se conduz e se alimenta nos tempos de bonança. E é aqui que eu quero falar, por exemplo, e começar a esboçar a direção da espiritualidade. Paulo, o apóstolo, no livro aos Romanos, no capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. Há algo da ordem de uma palavra que carrega um potencial arquetípico de interagir com a nossa subjetividade e ir produzindo vida. Nós vivemos num mundo atravessado por muitos discursos e informações. E no meio desses discursos e informações, a gente ouve e lê acerca de ameaças, acerca de mortes, acerca de acontecimentos que, na forma de palavras, na interação com a nossa subjetividade, irradia uma série de efeitos e de reações. Dentre elas, na maioria dos casos, um engravidamento imaginativo de catástrofes, de medos, de receios que começam a vibrar dentro da gente, de modo que a maioria começa a padecer daquilo que nem lhe aconteceu. Existe um verso lá no livro de Salmos, no capítulo 91, que faz uma afirmação que eu particularmente vejo como sendo o desejo e a intenção de muita gente de, se possível, viver aquele tipo de mensagem que ali foi colocada de uma forma tão poética, mas que essas pessoas elas não têm noção do que seria viver aquilo psicologicamente. Quando o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nossa, isso é poético para se ler. Mas vai viver isso na prática para ver se você para em pé. Porque, na verdade, é nessas horas que a gente vê uma força dentro da gente operando contra a gente, no modo como ela captura a nossa imaginação, deturpando a nossa interpretação da realidade e levando a gente e produzindo na gente sentimentos como se nós estivéssemos vivendo aquilo que não aconteceu com a gente. Essa é a contradição que se forma. De modo que, se alguém cai duro e morre do nosso lado, ao invés de a gente pensar, puxa, isso foi um livramento, a maioria vai pensar: e se fosse eu? E se fosse comigo? Meu Deus! E a imaginação vai começar a levar para uma direção
Olha, se um cai do nosso lado já acontece isso, imagine se cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Não vai, esse número não iria chegar nem na metade, você já estava morrendo de infarto do miocárdio. Sem que com você estivesse objetivamente acontecendo o que aconteceu com os 1000 à tua direita e os 10.000 do teu outro lado. Porque, no seu caso, você teria morrido de imaginação que mobilizou a sua fisiologia e o seu corpo e fez produzir em você uma intensidade tal que o todo não suportou. Sim, não é por outra razão que nós estamos vivendo tempos em que cada vez mais cedo se morre de AVC, ou fica-se deficiente por AVC, ou morre-se de infarto, porque nós vamos ficando tão sobrecarregados daquilo que não alimenta, daquilo que entorpece e daquilo que só nos conecta com a horizontalidade da vida, que não tendo nenhuma transcendência, basta acontecer um contexto contraditório e com as características daquilo que entra em ressonância com a sua imaginação já tendenciosa, que pronto. Ali foi feita a receita do bolo formidável. E se o sujeito já tem uma suscetibilidade física e orgânica, aí é só um abraço. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que se os muitos discursos e as muitas palavras elas criam afetamento na gente, existem palavras de vida também com poder de suscitar em nós vida, de suscitar em nós um poder agregador, de suscitar em nós uma transcendência que vê além. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, de modo que, ainda aqui no livro de Romanos, eu quero ler com vocês um entendimento de Paulo, o apóstolo, na esteira daquilo que eu estava falando no início da nossa live, de estar aqui propondo uma direção de olhar. Até a nossa terceira live, na semana passada, nós estávamos aqui falando de modo muito conceitual acerca de espiritualidade, religiosidade, fé, crença e a interação disso com a nossa psique. Mas hoje eu estou propositivo e quero aqui propor uma direção de espiritualidade. E eu quero então aqui ler uma fala que transcende e que não é aquilo que a gente pode submeter à análise laboratorial de modo a ter uma comprovação palpável e material. O que eu aqui vou compartilhar é da ordem ou da loucura ou da fé. Mas por partir de uma experiência pessoal, eu posso lhe garantir que se honestamente você acreditar, isso produzirá efeitos. Do mesmo modo que a nossa imaginação produz sobre nós efeitos a partir daquilo que nem nos aconteceu, dependendo daquilo que a consciência chama como convicção dentro de si, também produzirá efeito. Portanto, aqui vai a proposta, nas palavras de Paulo, o apóstolo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para pensar, se daqui para frente você pudesse se permitir acreditar que um Deus, embora você não veja e você não toque,
embora não disponível aos seus sentidos, ele advoga a sua causa, mesmo com todas as suas limitações, mesmo na contradição das piores imprecações e humilhações que você já tenha recebido, até dos seus próprios pais. Mas um Deus superior que te vê do modo como a limitação do olhar humano não pode te alcançar, resolveu te amar e te aceitar do jeito que você é. De modo que quanto mais nisso você acredita, menos dependente você fica do feedback, do rótulo, do julgamento que o outro faz sobre você. Isso é o crer. Isso é uma decisão da consciência. Isso é uma transcendência. Por quê? Porque uma coisa é você pedir para uma pessoa fazer uma declaração sobre você e averbar isso em cartório e você ter isso como materialidade para comprovar para terceiros de que você tem alguém nesse mundo que faça afirmações positivas sobre você. Outra coisa é você fazer uma gestão disso pela fé. Ainda que terceiros fiquem duvidando, porque nesse caso, inclusive, se você não pertencer a nenhuma igreja, se você não tiver um vinculamento de fidelidade e de comportamento doutrinal a algum contexto religioso, serão os religiosos os primeiros a duvidarem da possibilidade desse vinculamento seu com Deus. Mas graças a Deus, os religiosos não possuem a patente de Deus na terra. Não possuem. Deus é livre. E bem-aventurado aqueles que se permitem crer. Porque a esses, não por frequentarem um endereço sagrado, não por disciplinarem a sua rotina em comportamentos litúrgicos e rituais conforme a doutrina do contexto sagrado, mas por acreditarem num Deus que te aceita, em detrimento de qualquer aceitação ou rejeição que você tenha recebido do olhar do outro. E esse sujeito, então, permite, inclusive, que essa convicção se estabeleça de modo superior aos principais vínculos consanguíneos que, na interação humana existencial, costumam provocar o maior peso emocional dentro de nós, que é o olhar do nosso pai, da nossa mãe, às vezes o olhar do marido, da esposa, o olhar dos filhos. Ora, acima dessas concepções, dessas definições e desses olhares, bem-aventurados aqueles que acreditam que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quanto mais você crescer nessa certeza, você vai começar a revolucionar em você toda a concepção do que seja a ameaça. Qualquer dúvida que você tenha, é só olhar para a vida e obra de Jesus. Quando ele dizia: não temais o que vos possa fazer os homens, não temais aqueles que podem fazer mal apenas para o corpo, temais antes aquele que pode prejudicar tanto o corpo quanto a alma.
Mas é aqui que vem Paulo e diz: justamente aquele que pode prejudicar o corpo e a alma foi aquele que resolveu te amar e te perdoar. Portanto, quem é contra você? Quem é? Esse é o tipo de certeza que não nos convida, ou muito menos nos estimula, a nenhuma insanidade, a nenhuma marra existencial, a nenhuma confiança que, portanto, te leve a se ver e a se considerar superior a quem quer que seja, porque aí, nesse caso, você estará sofrendo de uma inflação do ego e não de uma atitude de espiritualidade saudável. Porque numa espiritualidade saudável, a gente crê e se melhora enquanto gente. A gente crê e fica mais parecido com Jesus. Porque é diferente na religião, onde o sujeito diz que crê, mas na verdade é uma crença, é um fenômeno psicológico, e na confiança que o sujeito tem da crença que ele possui, isso produz nele um senso de superioridade em relação aos demais, porque é como se ele pertencesse ao clube dos iluminados e o resto está tudo nas trevas. Esse é o tipo de disposição típico de quem está na religiosidade e não de quem desenvolveu uma convicção verdadeira com o Deus que é por nós. E aí Paulo continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo tinha a compreensão de que se Deus foi capaz de abrir mão do seu próprio filho, e aí aqui talvez alguns teriam dificuldade de compreensão, porque só quem tem filho e é pai, porque eu não estou falando aqui de progenitor bonobo que vive de maneira irresponsável, bota filho no mundo e vive fugindo da responsabilidade. Esses daí não terão a menor noção do que está sendo dito aqui. Agora, quem é pai e quem desenvolveu um vinculamento visceral de amor com o filho, consegue se transportar para essa analogia que Paulo trouxe e ter um entendimento privilegiado e profundo da inescrutável profundidade, do absurdo, do escândalo do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aprouve a Deus que o seu próprio filho morresse para que os humanos que escolheram o caminho da morte pudessem ser salvos da morte como o fim de todas as coisas. Desculpem, mas inclusive aí é o campo em que a filosofia encontra o seu limite. É loucura, é escândalo. Ou você crê, ou você rotula como poesia, ou como desnecessidade, ou como loucura, e coloca de lado. Quem os condenará? Quem intentará acusação contra esses? Contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
justifica. Para imaginar o benefício que seria uma pessoa se acreditar sendo justificada por Deus. Quantas mães não iriam regular o seu próprio juiz interno no modo como elas se cobram, no modo como elas se responsabilizam? Quantos perfeccionistas não iriam se acalmar e começarem a encontrar um termo de harmonização interna sem a necessidade da dilaceração de cobranças para além daquilo que é possível suportar e atender? Quantas pessoas não diminuiriam o seu estado existencial de insegurança, vivendo sequestradas pelo olhar do outro, temendo o modo como os outros o podem interpretar e rotular? Como que determinadas fobias iriam sendo sistemática e paulatinamente desconstruídas na medida em que a pessoa alimentasse dentro de si a certeza de que há um Deus que a justifica. E nessa relação de fé com essa certeza, paulatinamente vendo isso produzir efeitos sobre as suas emoções, de modo que, ao ser criticada, ela pode até ficar chateada, mas não mais depressiva. Ao se ver questionada, ela pode até se ver desconfortável, mas não mais com uma munição desgraçada nas mãos do próprio juiz interno para se dilacerar de culpa na masmorra psicológica da depressão e da culpa. A grande verdade é que quem se permite crer, quem coloca o seu olhar na direção de acreditar, isso vai produzindo efeitos dentro da gente, mas a grande verdade é quais são as palavras e as informações das quais você tem se alimentado. E o que isso tem produzido dentro de você? Adianta você ficar lendo esses livros todos de autoajuda, de macetes, de métodos, para te ajudar a ser a pessoa bem-sucedida, perfeita e reconhecida por todos, e acabar tipificando aquele rinoceronte com uma vara amarrada no dorso e uma cenoura na frente, e ele caminhando atrás da cenoura, fadado a nunca alcançá-la. Dará 1000 voltas em torno da terra e nunca alcançará aquela cenoura. Por que viver de alcançar algo que é vendido como ideal, se aquilo que tem poder para nos satisfazer e planificar está ao alcance da nossa decisão de acreditar aqui do lado de dentro? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha a descrição da assistência. O mesmo Cristo que morreu para desfazer o poder da morte sobre a nossa psique, foi o mesmo que ressuscitou para nos acompanhar e por nós interceder, de maneira a deixar claro que aquele que se permite crer pode então olhar e entender, crer que está acompanhado. E que qualquer coisa que você possa viver
estará sob o crivo dessa intercessão de quem, vivendo e passando por aquilo que eu passo ou estou para passar, venceu e está espiritualmente conectado comigo para me municiar da força que eu preciso para poder transpor os desafios que a vida me traz. Fala para mim. Quem derruba uma pessoa que carrega uma credulidade dessa do lado de dentro? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? A tribulação? Que a religião diz que é resultado do fato de a gente não frequentá-la? Ou a angústia, que muitos associam ao fato de ausência de espiritualidade ou distância de Deus? A perseguição, que logo levam as pessoas a concluir de que se está sendo perseguida é porque fez alguma besteira? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o revólver? Essas coisas podem nos separar desse amor? Não. Perceba que Paulo ele vai montando toda a arquetipia daquilo que na nossa imaginação, divorciada dessas certezas de vida, tem o poder de produzir em nós todas as sensações de morte. E uma vez assim produzido, nós então ficamos suscetíveis ao surgimento de medos e carências e pendores que nos deixam vulneráveis a toda sorte de mercenários, a toda sorte de aproveitadores baratos da fragilidade da alma alheia. Mas veja como que Paulo vai dizendo que absolutamente nada tem o poder de nos demover dessa verdade. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, vivemos num mundo que tem aflições. Porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Isso por quê? Por que mais do que vencedores? Porque para a concepção do mundo e da religião, vencedor é aquele que só adquire vantagens. Vencedor é o que não passa fome, é o que não passa nudez, é o que não vive ameaça, é o que nunca passou por humilhação, é o que nunca passou por privação, é o que nunca passou por aqueles momentos contraditórios e desconfortáveis da vida. Mas aqui na compreensão de Paulo, nós somos mais do que vencedores, porque mediante a certeza que ele está falando, ainda que passemos por privações, por relativizações e contradições nessa vida, nada disso carrega o poder de nos desconectar desse amor. Portanto, estamos passíveis de sermos afetados, mas não de sermos controlados por aquilo que nos afeta. Esse é o milagre. Porque eu estou bem certo, afirma Paulo, essa daqui é a afirmação de fé. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, que é de onde vem a ansiedade, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Eu quero muito propor essa direção, porque bem-aventurado aquele que alimenta convicções que na interação com a subjetividade produz peso de vida, frutos de vida, frutos de eternidade. Agora, se você chegou agora, inclusive te recomendo a assistir desde o início, porque não dá para fazer esse tipo de contato com uma palavra que toca a sua consciência com um olhar de vida, uma atitude tópica, pontual na sua jornada. Não, isso precisa ser constantemente alimentado, constantemente nutrido. Como Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, o ouvir palavras de vida. Vincule-se, pois, àquilo que te estruture na direção de uma espiritualidade de vida e exercite a sua fé nos momentos de bonança, porque isso sim fará toda a diferença nas estações de crise. Porque aí, respondendo a pergunta que a minha esposa fez naquela história que eu contei para vocês aqui no início da minha live, como não ficar desesperado nesses momentos? Nos momentos de crise, não são os momentos de a gente passar a colocar em prática. Momentos de crise são momentos de revelação, que trazem para a superfície aquilo que não estavam sob o foco da nossa atenção. Agora, a diferença se faz no modo como nós vivemos a nossa estação de bonança. A diferença se faz como a gente lida quando nós dispomos de lucidez e de orientação no olhar. Faz toda a diferença aquilo com o qual você se alimenta, aquilo ao qual você passa a acreditar. E pare para se perguntar se as suas certezas decorrem do consenso que existe em relação ao grupo onde você pertence. Porque às vezes é fácil a gente acreditar naquilo que todo mundo acredita. Difícil é a gente viver a contradição e invocar uma determinada verdade como poder de convicção individualmente, na direção daquilo que eu chamo de um crossfit da consciência. E quanto mais a gente vai acreditando nas certezas do amor de Deus, mesmo na contramão dos nossos sentimentos e sensações, paulatinamente os nossos sentimentos e sensações passam a ser moldados, terapeuticamente influenciados por essas certezas de vida que a consciência diariamente decide acreditar como sendo a sua própria verdade, como sendo a sua ótica interpretativa da realidade. Meus amigos, nós fizemos aqui os nossos 60 minutinhos de conversa. Se você entende que essa palavra carrega benefício e pode edificar, peço a você que curta, compartilhe, conheça o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete. Esse vídeo aqui, ainda essa semana, se Deus quiser, vai para lá, né? E depois pode ser aí assistido, compartilhado. Se inscreve no canal. Eu agradeço muito a companhia e a audiência de vocês. Espero de coração que essa palavra produza vida e acenda a fé no coração de muita gente. Gente boa,
Uma ótima semana para vocês e até a próxima quarta-feira estaremos aí trazendo um novo tema, se Deus quiser. Um beijão em todos vocês, queridos, e uma ótima semana, viu? Valeu!